Sejam bem-vindos ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Francisco Sá, presidente do Conselho Diretivo do IAPMEI, a Agência para a Competitividade e Inovação. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Eu que agradeço. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital para Portugal? Do meu ponto de vista, nós temos dois temas que eu considero capitais. Por um lado, o sentido de resiliência que todos nós, as nossas empresas, em especial os nossos empresários, devem ter em momentos como aqueles que nós vivemos, que são de alguma incerteza, momentos de mudança sem termos a certeza do que vamos encontrar a seguir, e esta é uma componente muito importante. Mas temos uma outra que eu dou uma enorme importância na sequência daquilo que é a minha experiência e o percurso que eu vou fazendo pelo nosso país, que é a questão dos nossos recursos humanos. Aquilo que são os talentos de que nós precisamos para que as nossas empresas continuem a evoluir, continuem a prosperar e encontrem soluções de continuidade no nosso futuro. E estas são as duas componentes que para mim são fundamentais, são capitais neste nosso desafio de desenvolvimento. E eu vou pegar nesse primeiro ponto que focou da resiliência, porque em termos gerais eu queria lhe perguntar se o tecido empresarial está a recuperar depois da pandemia ou se a crise dos combustíveis e da energia, o custo das matérias-primas e do transporte se está novamente a ter impacto nas empresas e, no fundo, a atrasar a sua recuperação ou até a prejudicá-la? A sua questão é muito bem colocada, desde logo porque aí o termo fundamental é novamente. Nós já tínhamos sentido este impacto na forma como a nossa economia estava a reagir relativamente à crise da pandemia. Entretanto, começámos efetivamente a recuperar e a ultrapassar alguns dos obstáculos que tínhamos relativamente a essa matéria, mas o acentuar de algumas pressões que já vinham de trás relativamente à crise energética, às questões em torno dos aspectos logísticos, à forma como houve uma disrupção completa nas cadeias logísticas, o custo da energia que se foi intensificando e que agora com a crise que estamos a viver na sequência da guerra no leste europeu se veio a intensificar, veio criar novos problemas, novos desafios às nossas empresas. Que efeito prático é que isso está a ter? O efeito prático é que isto gera algum efeito de alguma insegurança ao nível de algumas empresas, de alguns empresários. No entanto, nós temos que dizer que a experiência que temos e da forma como vamos andando no nosso país, apesar de tudo, as nossas empresas estão a reagir muito bem. Porque se é verdade que nós encontramos situações em que enfrentamos situações complicadas, como o encerramento do mercado russo, e parecendo que não, o mercado russo tem um efeito considerável em muitas das nossas empresas, em diversos setores. A própria forma como as nossas empresas começavam a olhar de uma forma muito interessada para o próprio mercado ucraniano, o impacto como isto tem em toda aquela região, mas o que é verdade é que as nossas empresas estão a encontrar soluções e caminhos alternativos para continuarem o seu caminho. E aqui estamos muito a falar e a fazer o enfoque naquilo que são as nossas empresas que já deram os primeiros passos na sua internacionalização e hoje estão mais preparadas para reagir a este tipo de questões. Quer dar-nos um exemplo relativamente a essa projeção que havia para o mercado russo e ucraniano e as alternativas que surgiu? Sim, por exemplo, em dois setores que, sendo de certa forma tradicionais, têm aqui um efeito muito interessante, quer o setor, por exemplo, do calçado, quer o setor, por exemplo, que eu acho que é curioso, que é o setor do mobiliário e afins, que faziam uma aposta muito firme no mercado europeu e tinham aí uma âncora, no mercado russo, e tinham aí uma âncora muito importante. Estavam agora a fazer uma aposta muito interessante no mercado ucraniano
onde pretendiam abrir diversas lojas, cadeias, etc. E tiveram que alterar. De repente tiveram que alterar a sua estratégia. E já encontraram alternativas? E já encontraram alternativas, e alternativas são curiosas porque passam por, enfim, ali por o Golfo Arábico, mas passam também, por outro lado, de uma forma interessante, pelos Estados Unidos. E tem estado a ter uma penetração muito interessante no mercado dos Estados Unidos, o que para nós é um indicador precioso, porque, como nós sabemos, o mercado dos Estados Unidos é um mercado muito seletivo. É evidente que estas empresas, estamos a falar de empresas que atacam nicho, que não têm uma perspectiva de vender de uma forma massificada, mas isto, e ainda do último encontro que tivemos, encontrámos-los muito satisfeitos com a forma como estavam a dar a volta a esta situação. Então pode-se dizer que, em termos gerais, e voltando à minha questão, que as empresas tremeram, mas não caíram. É isso? Exatamente, as empresas tremerem e não caírem. Essa é a componente efetiva da resiliência. Estamos melhor preparados para enfrentarmos algumas destes problemas que nos vão surgindo. Agora, em relação ao futuro, ainda recentemente o António Horta Osório falava numa alteração do modelo económico e dizia que a inflação era estrutural, falava dos maiores custos de capital, das maiores dificuldades de investimentos, e aconselhava as empresas até a serem prudentes nos seus investimentos, mais a longo prazo, mais taxas fixas. Há também já esta noção, em função da incerteza, da necessidade, se calhar, de alterar um pouco a postura? As nossas empresas, desse ponto de vista, é o entendimento que eu tenho, são muito sagazes os nossos empresários, e acompanham estas oscilações de uma forma permanente, de uma forma cuidada e muito atenta. Relativamente à questão de se a inflação que nós temos se tem uma natureza estrutural ou não, eu diria, enfim, quem sou eu para comentar, Horta Osório, mas eu diria que, apesar de tudo, ainda é cedo para nós tirarmos aí uma ilação definitiva. Em qualquer caso, o Conselho fica bem. É bom que as nossas empresas estejam atentas e vejam a forma. Este não é um momento exatamente para grandes aventuras, é um momento para o delineamento de estratégias muito cuidadas e apostas muito cuidadas para desenvolvermos e tomarmos posicionamento nos mercados internacionais, até porque há um aspecto que eu penso que estará subjacente à abordagem que ele faz, que é a própria forma como nós olhamos para as questões em torno da globalização, que certamente se vão modificar. A globalização que nós iremos conhecer nos próximos tempos e a seguir a estas crises não vai ter o mesmo tipo de características que a globalização que nós conhecíamos antes, e eles têm que estar preparados. Necessidade de diversificar mercados, não é? Necessidade de não estar de dependente só de determinados mercados. Exatamente. Não estar nunca dependente, não só de mercados, como de clientes. Muitas vezes ainda encontramos empresas nossas que apanham, enfim, boas oportunidades, e essas têm que se aproveitar, só por isso são boas, mas podemos correr alguns riscos se apostarmos em um único cliente, um ou dois clientes, e isso coloca-nos um risco muito grande, e a questão é muito essa. Avançar com segurança, mas diversificando. Sendo certo que, nomeadamente ao nível das pequenas e médias empresas, ainda há empresas que estão a viver graves problemas de tesouraria, porque também ainda há empresas à espera dos apoios que foram prometidos. Qual é a responsabilidade que o IAPMEI tem neste processo e como é que ele está em curso? O IAPMEI tem uma responsabilidade muito grande em todo o processo de não só de gestão e atribuição de diversos apoios às empresas de diverso tipo, como também ao seu próprio desenho e à criação de alguns desses sistemas. O IAPMEI tem esta responsabilidade já há bastantes anos. Tivemos-la praticamente em todos os quadros comunitários de apoio às empresas, e no âmbito do Portugal 2020 a nossa
a nossa responsabilidade em termos dos apoios dirigidos às empresas anda à volta dos 50% daquilo que são todos os apoios orientados às nossas empresas, independentemente da sua dimensão. E, portanto, temos bem a noção de, enfim, tudo aquilo que está em causa e de que forma é que isto pesa ao nível das empresas e das suas preocupações de tesouraria, ainda mais num período e num processo que sabemos que saímos de uma crise de natureza sanitária, e estamos agora a entrar outra, mas não nos podemos esquecer que esse é o contexto. Mas há atrasos, então? Eu não estou a dizer que há atrasos. Nós temos um processo complexo em que temos uma carteira de projetos que é brutalmente superior àquilo que era normal pelo conjunto de instrumentos que tivemos que colocar no terreno para que as empresas exatamente pudessem responder a todas essas suas necessidades enfim, com os problemas que isso, da forma como isso impactava na sua tesouraria. Mas consegue quantificar realmente o estado, neste momento, de processos que ainda há para despachar? Nós temos muitos processos que estão em curso, nós temos mais de 3.000 situações, projetos que estão numa situação de análise das diversas fases em que se desenvolve um projeto num programa deste tipo. Mas está a falar do Portugal 2020? Neste caso concreto estou a falar do Portugal 2020. Mas no que se refere ainda aos apoios decorrentes da situação da pandemia ou não? Também, porque todos eles são Portugal 2020. Certo. Na sua generalidade, tirando um ou outro que são apoios diretos do IAPMEI, por exemplo, um que lançámos em 2021 de apoio à tesouraria de micro e pequenas empresas e que foi feito diretamente, concebido, feito pelo IAPMEI com meios do IAPMEI. A generalidade dos apoios decorrem do Portugal 2020. Mas estão a conseguir responder a esse volume que acabou de referir? Quais são as diferentes fases em que os processos estão? Normalmente o que acontece é que as empresas fazem as suas candidaturas, elas são analisadas, as empresas têm uma resposta em termos de que a sua candidatura, o seu projeto foi ou não selecionado e em que termos é que ele foi selecionado e que subvenção financeira é que ele tem e de que natureza tem. A partir daí a empresa pode fazer um pedido de adiantamento para começar a executar o seu processo. É preciso termos em nota que durante o período da pandemia, no caso, houve situações em que aqui o grande foco foi colocar as verbas, os meios financeiros junto das empresas para criar o tal efeito de resiliência que elas precisavam. E, portanto, na maioria dos casos, aquilo que se fez foram adiantamentos imediatos de 50% do valor da subvenção que era atribuída. E esses correram sem atrasos, é isso? E esses foram decorrendo sem atrasos, como hoje continuam a decorrer, do nosso ponto de vista, sem atraso, porque, entretanto, nós fomos fazendo pagamentos parcelares e a maior parte dos projetos que nós temos ainda em carteira para análise têm já do lado das empresas apoio na ordem dos 95%. Temos algumas outras situações em que não vamos tão longe porque o quadro específico de regulamentação em relação a um programa em concreto não permitia ir tão longe, mas na generalidade dos casos é isto que nós temos. Não faz sentido então as empresas queixarem-se que há atrasos na atribuição dos apoios? Vamos ver, aqui estamos sempre a ver a questão em termos de duas perspectivas, o copo meio cheio ou o copo meio vazio, não é? Portanto, do meu ponto de vista, quem sou eu para dizer que as empresas não devem queixar-se do atraso? O que nós dizemos é que estamos a fazer todos os esforços que dispomos, estamos a organizar-nos internamente para que todas estas questões possam ser trabalhadas e respondidas dentro de tempo oportuno e com um timing, apesar de tudo razoável. Depois, a questão tem a ver com a situação de cada empresa em concreto.
É evidente, como compreenderá, que uma empresa que esteja numa situação muito aflita em termos de tesouraria, a questão de fez um projeto, imagino, de 500 mil euros, tem ainda uma parte de incentivo de 5, 10, 15, 20 mil euros para receber, se ela estiver numa situação muito aguda de tesouraria, isto tem um impacto. Exato. Que na generalidade das empresas não tem. Mas, isto é compreensível, não é? Falhas de tesouraria da vossa parte não houve? Não houve. Para percebermos melhor, relativamente ao REACT, que tinha 1,4 mil milhões para 2021, isto foi totalmente executado? Portanto, quanto eu seja, estamos numa fase limite da execução, sim, do REACT, mas essa é uma matéria mais do compete, menos nossa, que não temos a gestão disso em detalhe. E, portanto, para 2022 também não me sabe dizer o valor de execução dos 490 milhões que estavam previstos? Não sei. Muito bem. Em detalhe. Uma queixa crónica do tecido empresarial diz respeito à burocracia. O IAPMEI revê-se nesta crítica? O que é que tem feito nesta matéria? Vamos ver. Se nós... Deixe-me dar-lhe um exemplo. Naquilo que nós conhecemos no quadro anterior, antes do PT 2020, nós tínhamos um quadro que era conhecido como o CREN, não é? A intervenção que o IAPMEI fez em termos de apoios às empresas atingiu qualquer coisa como cerca de 5 mil projetos. Na totalidade do CREN? Na totalidade. No Portugal 2020, nós já temos 72 mil projetos sob análise. Portanto, a evolução desse ponto de vista é absolutamente brutal. O que é que isto só é possível, não só porque, entretanto, fomos ganhando experiência, fomos ganhando capacidades para gerir com este processo, mas também porque o próprio sistema, ele próprio se foi modificando no sentido de se tornar mais ágil. Não nos enganemos. A questão não é assim tão simples e todos nós gostaríamos que estas questões fossem menos complicadas do que aquilo que são. Todos nós acreditem que dentro das diversas entidades que fazem parte do processo de gestão deste sistema, ninguém mais do que nós gostaria que elas fossem mais simples para nós, mais simples para as empresas. Agora, há um conjunto de regras que têm a ver com a forma como os auxílios de Estado estão regulamentados, que levam a que há um conjunto de condições mínimas que têm que estar refletidas nos regulamentos, nos avisos, nos processos, no acompanhamento que fazemos, na avaliação dos diversos processos de despesa que as empresas têm que apresentar para que possam ser validados e ser convertidos em ou reconhecimento de despesa e de subvenção que foi adiantada ou de atribuição de novos meios para que possam continuar o seu projeto. Portanto, eu desse ponto de vista não tenho dúvidas, isto não é fácil, gostávamos que fosse menos complicado. Muitas vezes ouvimos uma crítica dos nossos empresários quando comparam, por exemplo, aquilo que é uma candidatura a um programa típico nacional, por exemplo, no quadro de um PT 2020, ou aquilo que é uma candidatura direta a um programa, por exemplo, que é gerido diretamente pela Comissão Europeia. Só que aqui o problema é que temos uma natureza e uma origem que é completamente diversa. Do lado dos programas que são geridos diretamente e implementados nos diversos países membros, temos o foco em cima das questões de concorrência. Quando o programa é implementado diretamente pela Comissão, as questões de concorrência não estão presentes e, portanto, a forma como uma situação ou outra é olhada, é regulamentada, etc., é completamente diferente. Houve um estudo recente feito por alguns economistas para a Fundação Francisco Manuel dos Santos que concluiu que os apoios às PME, sobretudo, são eficazes em tempos de crise, mas podem ser mesmo inexpressivos, de importância inexpressiva em momentos de recuperação. O IAPMEI sente isso na sua atividade? Vamos ver. Eu percebo a questão, percebo a abordagem. Essa situação está estudada e, de resto,
levou-nos a uma reflexão profunda no quadro do desenho do PT 2030. Porque, efetivamente, os estudos que foram sendo feitos ao nível da implementação, por exemplo, do Portugal 2020, levam a perceber que, ao nível dos impactos, os apoios que são dirigidos a micro e pequenas empresas têm um impacto em termos da economia ou um impacto em termos da forma estrutural como o nosso tecido ou o perfil do nosso tecido empresarial se deve colocar ou deve evoluir, que é muito pouco expressivo. Efetivamente, isso acontece mais quando nós olhamos para empresas um pouco mais incorporadas, um pouco mais de média dimensão e outras, que possam produzir efeitos de arrastamento, esses sim, nas empresas de mais pequena dimensão, e num outro tipo de projetos, que são chamados projetos de tipo mobilizador, que agregam não só diversas empresas, mas também diversos tipos de entidades. Por exemplo, associando a empresas que estão muito focadas na questão do processo do produto à componente mais do conhecimento, isto é, de quem faz investigação, de quem chega a patamares de investigação mais elevados e mais próximos do mercado e consegue articular isso com essas empresas para criar mais valor naquilo que apresenta. E aqui o impacto e a forma como isto impacta na economia tem uma componente muito mais sensível. Portanto, isto está estudado e não é desmentível sequer. Agora também percebemos é uma outra questão e isso para nós, IAPMEI, é uma questão absolutamente fundamental e decisiva, que é as micro e pequenas empresas também não podem, sem mais, serem deixadas para trás. Não é? Porque senão também perdemos tecido, porque quando olhamos hoje para muitas das nossas médias empresas, mid-caps, etc., muitas delas começaram lá atrás como micros, como empresas quase de vão de escada, fizeram o seu percurso e os melhores, felizmente, como sempre, vão chegando a patamares mais elevados. Portanto, aquilo que é a observação que fez e o estudo que citou, eu acompanho, porque, de facto, a forma como isso impacta e os resultados que se obtêm num caso e no outro são desequilibrados, sim. Foi publicado há muito pouco tempo, no dia 6, o aviso para o apoio às indústrias intensivas em gás. São 160 milhões de euros a fundo perdido. Tem sido grande a procura? Nós tivemos um percurso, antes de mais complicado, e permita-me dizer-lhe isto, de negociação com a Comissão Europeia por causa desta medida. Até porque nós estamos num período complicado, porque estamos entre quadros. E cada vez que se pensa em colocar uma nova medida no terreno, ela tem uma negociação dura com a Comissão Europeia. Nós conseguimos levar essa negociação a bom termo, dentro daquilo que era possível, e neste momento a medida está implementada. Posso lhe dizer que até ontem tínhamos 127 projetos que já foram todos aprovados, decididos pelo IAPMEI dentro do período que tinha sido estabelecido, dos 10 dias de decisão, não é? Portanto, a seguir o que tem é que as empresas têm que ir lá, e uma parte substancial já foi, felizmente, têm que ir lá ao sistema, ao balcão 2020, onde nós temos o processo associado a esta medida também incorporado, fazer a sua aceitação e desenvolver por aí o resto do processo, e contamos que, certamente, durante a próxima semana começarão a surgir os primeiros pagamentos para aquela primeira fase, porque aquilo é feito por períodos normalmente de 3 meses, mediante a aprovação de comprovativos desse aumento substancial dos custos com energia que essas empresas têm. Portanto, 127 candidaturas até agora com luz verde, de um total de quantas que chegaram aí à 127 candidaturas, porque ali o sistema agora está montado de uma forma em que o processo só entra se responder a todos os requisitos que tem. Então, houve 127 candidaturas até agora, já alguma foi aprovada de facto? Todas elas foram aprovadas. Todas foram aprovadas.
As primeiras 9, até porque havia a necessidade de testar todo o sistema informático que faz a gestão de tudo isto, foram aprovadas dentro do prazo de 10 dias, mas todas as outras restantes até num prazo inferior. Quais são os setores que estão a apresentar mais candidaturas? Um bocadinho os setores mais esperados. O têxtil, as cerâmicas, os químicos, muito por aqui. Dada a crise energética que estamos a viver, julga que será necessário reforçar a dotação deste apoio? Nós temos aí uma dificuldade, que eu tenho que confessar, que é o facto de nós termos uma limitação da subvenção a atribuir por empresa, que são 400 mil euros. Se isto para algumas empresas, e temos ali algumas empresas em que eu próprio fiquei surpreendido com os montantes de apoio que estão a obter e que são interessantes, para outras, eu diria que isto é quase uma gota d'água, okay? Porque o aumento do custo de energia é de tal forma brutal que numa empresa com determinada dimensão e de custo energético ter uma limitação de 400 mil euros vai ser duro. Mas considera que é um erro de desenho do apoio? Não, foi a negociação possível exatamente pelo quadro que temos e pelo período de transição que estamos a viver. Com esse limite de 400 mil euros por empresa, enfim, contas simples, já há mais de 100 projetos aprovados, portanto 40 milhões dos 160 já estão. Não. Neste momento estão desses 127 projetos estão alocados, vão ser pagos cerca de 10 milhões de euros. O que nós temos é dessas 126, assim de memória, teremos aí umas 2, 3 empresas que já atingiram os 400 mil. Portanto, para as outras o apoio vai ser muito inferior aos 400 mil. O apoio vai ser. O que é que vai acontecer aqui, quando nós estamos a falar de empresas de pequena, média dimensão, este apoio vai ser muitíssimo interessante. Quando estamos a falar de empresas de maior dimensão, enfim, não deixam de ser 400 mil euros, mas pode ser a tal gota d'água. E já transmitiu ao Governo essa ideia de que para muitas empresas este apoio pode ser, enfim, pouco significativo para certas dimensões de empresas? Sim, estamos, como calcula o Ministério da Economia, nós estamos em permanente contacto e, portanto... E sente que há abertura para tentar, junto da União Europeia... Há essa luta permanente, porque há essa necessidade e as próprias empresas também nos pressionam nesse sentido, mas não vai ser fácil daqui. Mas estão a ser dados passos concretos nesse sentido de tentar aumentar esta dotação? Tentar aumentar a dotação não é para já um problema. O problema aí era alterar a limitação dos 400 mil euros. Mas repito a pergunta, nesse caso, estão a ser dados passos concretos para tentar alterar esse limite? Mas também tenho que dizer que não vai ser fácil. Termos conseguido chegar a este ponto não foi fácil, foram negociações muito duras. Mas, enfim, estamos sempre em condições de continuar a lutar para conseguir outras condições. Mas não vai ser fácil. Só um esclarecimento ainda relativamente a esta matéria. Quando fala em 10 milhões relativamente às 127 candidaturas, já se está a referir ao valor global do apoio. Certo. Uma vez que os pagamentos são feitos trimestralmente, este será o valor global que vão receber, mas depois dividido em trimestres, é isso? Não, estou a falar, estas empresas, portanto, nós abrimos a medida e as empresas apresentaram os seus comprovativos do tal aumento do custo da energia por comparação a um referencial de 2021 para se perceber como é que isto acontecia. E, em função disto, apresentaram esses elementos relativamente aos 2 primeiros meses deste período. A partir de agora será trimestre, mas foram os 2 primeiros meses. E estes 10 milhões têm a ver com estes comprovativos deste primeiro período. Há de haver empresas que continuarão a ter apoio até atingirem os 400 mil. Há outras que já atingiram 400 mil, não vão ter novo apoio, pelo menos neste ano. Portanto, Mas só referente, então, a esses 2 primeiros meses? Exatamente.
Relativamente ainda à questão da crise energética, queria lhe perguntar se, do seu ponto de vista, face à situação que está a ser vivida neste momento pelas empresas, a incerteza e até aquilo que se avizinha, se serão necessários, do seu ponto de vista, mais apoios às empresas e que tipo de apoios é que sente que há necessidade? Vamos ver. Nós estamos nós temos esta componente de apoio que o IAPMEI gera diretamente, montou, dotou financeiramente e estão a ser dados passos para outros apoios relativos a outras componentes. Eu não posso adiantar mais, nós estamos a olhar para o problema, a situação está a ser apreciada, analisada no quadro do Ministério da Economia, que está a monitorizar a situação e, certamente, oportunamente, os nossos decisores políticos terão a oportunidade de dizer alguma coisa sobre este assunto. Neste momento, o que nós temos em cima da mesa é este apoio e vamos ter que esperar também para ver como é que as nossas empresas reagem a todos estes problemas, porque também temos que ter a noção que, tal como já tínhamos percebido com a crise da pandemia, a forma como estas crises impactam nas nossas empresas não tem um modo simétrico, não é? Mas neste momento, quais são as áreas, até porque no fundo acaba por ser um pouco aqui um interlocutor do próprio Governo, quais são as áreas que as empresas apresentam queixas e que apresentam a necessidade de ser apoiadas? São estas que eu lhe referi. Temos ali problemas com a componente têxtil, nomeadamente nas áreas das tinturarias. Temos um problema muito forte na área das cerâmicas. A área das cerâmicas, desse ponto de vista, é muito complicada porque tem ali um racional de viabilidade que, se não temos cuidado, corremos o risco de poder haver empresas que podem preferir fechar do que ter custos que não conseguem suportar a este nível. Ainda em relação à energia. Ainda em relação à energia, porque ainda por cima estamos numa fase de transição em que havia muitas empresas a fazer investimentos numa transição do tipo de energia que alimenta as suas unidades, passando de fornos mais tradicionais para fornos a gás e de repente são apanhadas. E temos um outro problema, que é estamos todos com os olhos postos no hidrogênio como solução a seguir, mas o problema é que a tecnologia ainda não está suficientemente estabilizada para podermos dizer às nossas empresas não, vamos todos a correr para o hidrogênio, que isto resolve o problema amanhã. Vai resolver o problema, certamente. Temos aí coisas muito interessantes, quer em termos europeus, mas também em termos nacionais nessa área, mas ainda não chegou o momento. Mas acha que faz sentido haver aqui apoios para determinados setores específicos ou não? Pode haver, porque o que nós temos é que reavaliar os apoios que foram dados e os setores que foram selecionados. Mas deixe-me dizer-lhe novamente, nós, quando estamos a olhar para a forma como estas medidas são regulamentadas, isto tem uma complexidade muito grande, porque nós temos que fazer evidência setor a setor perante as autoridades de concorrência da Comissão Europeia de que faz sentido ter, por exemplo, um apoio específico a um setor como o têxtil ou como da cerâmica ou como os químicos em detrimento de outros setores. Faz sentido ou não faz sentido? Do meu ponto de vista faz, mas essa evidência tem que ser demonstrada e nem sempre é fácil demonstrar em termos internacionais como é que isso faz. Isso pode fazer sentido em Portugal e não fazer sentido noutros lugares, mas quando a Comissão olha para isto como um quadro global. Mas parece-me evidente, pelo aquilo que acabou de dizer, que as empresas claramente vão precisar de mais apoio em função da situação. Vão continuar a precisar de apoios relativamente a esta matéria, até nós percebermos como é que isto se estabiliza, não é?
No PRR, o IAPMEI recentemente deu parecer positivo a 51 dos 64 finalistas naquele que foi o maior concurso de sempre dos fundos europeus. São projetos que representam um investimento total de 7,6 mil milhões de euros, entram agora numa fase negocial, mas a dotação é de cerca de um terço deste valor, 2,5 mil milhões de euros. É de esperar que o apoio atribuído a cada projeto seja também de cerca de um terço de cada um dos investimentos previstos? Eu não posso fazer essas contas assim. Tem um número, avançou com um número interessante, mas aí a questão é diferente. Nós vamos ter que olhar agenda a agenda, promotor a promotor, portanto, para cada um dos participantes nessas agendas, investimento a investimento, como é que tudo aquilo vai funcionar. E esta é a parte que nós estamos a trabalhar agora para a negociação. Isto é, quando nós temos, por exemplo, uma entidade do Sistema Nacional de Investigação e de Inovação, o ENESI, que vai fazer, no âmbito dessa agenda, um processo de investigação e desenvolvimento, no fundo, para gerar conhecimento que há de dar lugar a uma alteração, um novo processo, um novo produto que há de chegar ao mercado, e esta questão é muito importante, isto é, há de juntou-se a uma empresa ou um conjunto de empresas que levam ao mercado, ela tem um apoio que está estabelecido e que pode chegar aos 100% daquilo que são os seus custos em investigação e desenvolvimento. Mas se tivermos uma empresa a fazer este mesmo tipo de investimento, o tipo de apoio só vai chegar aos 75% daquilo que são os custos elegíveis. E, portanto, nós vamos ter que olhar projeto a projeto e falar com os promotores para percebermos exatamente agora, de uma forma mais fina, mais afinada, como é que todas aquelas componentes que foram colocadas em cima da mesa como necessidades de investimento, como é que elas se justificam, se articulam, se são mesmo necessárias. Para lhe dar um exemplo, porque todos estes apoios têm como finalidade juntar conhecimento com empresas e mercado, e isto é preciso chegar ao mercado, é preciso que toda a componente de investigação e desenvolvimento parta de níveis de investigação já mais elevados por forma a que tenham um período de desenvolvimento relativamente curto para poderem chegar ao mercado até 31 de dezembro de 2025. Se nós tivermos aqui componentes, por exemplo, de investigação fundamental, nós temos que perceber, ela pode se justificar. É que no âmbito do programa justificar como é que uma coisa que está a ser desenvolvida ainda como investigação fundamental chega ao mercado em 2025 ou no início de 2026. E, portanto, nós vamos ter que analisar isto agenda a agenda, projeto a projeto, para definir qual é que é o pacote de apoio que iremos chegar para cada uma delas. O setor da energia dominou este concurso, pelo menos em termos de volume de investimento previsto. É também de querer, portanto, que recolha a maioria da dotação que vai ser atribuída? É natural que sim, muito embora voltamos à mesma perspectiva. Em termos absolutos, eu não tenho dúvidas, não é? Porque são projetos pesados, importantes, mas quando olhamos à forma como estes apoios são atribuídos, tirando as questões em torno da investigação e desenvolvimento, dentro do quadro do regime de auxílios de Estado. E nesta perspectiva, por exemplo, quando estamos a falar em investimento produtivo, nós temos ali diversas situações. Temos empresas que, para o mesmo tipo de investimento produtivo, podem ter apoios na área dos 30%, 50% em função daquilo que é a sua dimensão e que é a sua localização, mas podemos ter outro tipo de entidades que, por exemplo, não sendo PMEs, vão ter uma percentagem de apoio substancialmente mais baixa, que pode andar nos 15%, nos 20%, e, portanto, isto não é aqui uma regra tão linear assim. Em relação aos prazos, qual é efetivamente o atraso que este processo leva neste momento?
Do PRR, do PRR, sim. zero. Zero? Zero. Então, quando o Secretário de Estado Nós da até Economia hoje... Peço desculpa. Disse que queria ver os projetos contratados em julho, Sim. Estava a admitir que havia um atraso, não é? Não. Não? Não, pelo contrário. Vamos ver, se nós analisarmos aquilo que é o objetivo que está definido no regulamento do PRR, nós temos que ter 10 contratos para atingirmos a nossa meta, temos que ter 10 contratos firmados em dezembro de 2022. Aquilo que estamos a pôr em cima da mesa, que é o nosso desafio, é agarrarmos numa parte substancial e inicial e tentarmos ter o maior número de contratos e, portanto, negociações terminadas e de contratos firmados durante o mês de julho. Okay? Tanto quanto possível, para o final da primeira quinzena, início da segunda quinzena. Esse é o desafio e o objetivo que impusemos a nós próprios. Mas o objetivo que o programa nos impõe é dezembro de 2022. Então isso significa que o dinheiro começa a chegar aos consórcios quando? Assim que nós fizermos o fecho dessas negociações e a assinatura dos contratos, a seguir, a primeira coisa que nós vamos fazer é avançar com um adiantamento a todos esses consórcios para lhes encontrar um suporte de arranque imediato dos respectivos projetos, enfim, com alguma folga do ponto de vista daquilo que são as necessidades de tesouraria do projeto. E, portanto, vamos avançar com adiantamento a cada um dos projetos e depois a situação irá reverter-se, que é, eles irão fazendo chamadas para reforço da atribuição dessas subvenções. Nós fazemos o nosso acompanhamento e aquilo que é o nosso desafio é corresponder até ao fim daquilo que foi a conquista que nós conseguimos, que foi não termos atraso no âmbito deste programa. Então, isso será quando que vai acontecer, em termos de... Voltando à minha pergunta inicial. A nossa perspectiva é, se nós conseguirmos fechar os contratos ali entre 15 e 20 de julho, não há nenhuma razão para que até ao final do mês de julho, início de agosto, não se possam estar a fazer os primeiros adiantamentos. Depois há uma outra... Todos os 51 projetos contratados em julho, ou parte Eu não sei se vamos conseguir contratar todos até ao dia 18, 19 ou 20 de julho. Agora, temos o objetivo de tentar contratar todos até ao final de julho, sim. Ia dizer qualquer coisa e depois interrompemos? Eu ia dizer uma coisa que também aqui é importante, que é alguns destes projetos têm estado a fazer investimentos desde a altura em que apresentaram a sua manifestação de interesse, porque podiam fazê-lo. Criámos essa abertura porque, exatamente para não pararmos processos que têm fatores associados a oportunidades, etc., que não podem parar. E esses, desde logo, por exemplo, aqueles que avançaram na altura, podem, desde logo, agarrar naquilo que foram as despesas de investimento que foram fazendo, apresentá-las e serão ressarcidos desse ponto de vista e continuaremos este processo até ao fim. Esses serão os primeiros, eventualmente. As 51 candidaturas que foram aprovadas são muito diferentes entre si, naturalmente, mas questionamos se tem um padrão comum que tenha levado o IAPMEI a dar luz verde, no fundo. Vamos ver, o padrão está definido naquilo que são os critérios de avaliação das diversas candidaturas e tem componentes que têm a ver com os fatores de inovação que lhes estão associados, à forma, quer em termos de processo, quer em termos de produto, à forma como elas impactam, quer em termos nacionais... Certo, esses são os critérios que são conhecidos. A questão é se destaca algum que lhe pareça particularmente importante e que seja um padrão entre estes Não vou distinguir... Por exemplo, a criação de emprego. Sim, mas não foi por isso que eles foram passados. Isto é, todas estas candidaturas, as 64, foram objeto de uma avaliação por um júri internacional, como sabe, e, por outro lado, por um conjunto de entidades,
que é a Comissão de Coordenação e de Acompanhamento da medida das agendas de inovação, que é coordenada pelo IAPMEI, mas que tem outras entidades como a ANI, a ICEP, a Fundação para a Ciência e Tecnologia, o próprio Compete, e que em conjunto fizeram esta avaliação. E, portanto, esta avaliação foi depois articulada com a avaliação do júri para selecionarmos e darmos luz verde de passagem à fase de negociação àquelas 51 entidades. A questão do emprego é importante, é também um desafio, porque elas aportam qualquer coisa em torno dos 17 mil, 18 mil novos empregos específicos naqueles projetos, dos quais cerca de 11 mil são empregos altamente qualificados. Agora, isto tem também um desafio, não é? Isto tem também um desafio que nós estamos desde já a olhar para algumas das questões que estão associadas a estas agendas, essa componente do emprego, onde é que nós vamos desencantar este emprego altamente qualificado. Sabemos que ele entre nós não abunda. Como é que nós captamos esse talento? Estamos a olhar para outros aspectos que têm a ver, que estamos a antecipar, agendas que possam ter aspectos relacionados com licenciamentos, etc. Nós estamos a antecipar por forma a criarmos uma espécie de uma via verde para que esses projetos, como eles têm um período de execução relativamente curto, que não tenham por aí dificuldades que não sejam esperadas e, portanto, é nessa perspectiva que nós estamos a trabalhar. Pergunto-lhe também, apelando à sua capacidade de síntese, se nos projetos que foram chumbados, se também aí há um padrão. Os projetos que foram chumbados têm a mesma questão em cima. Foram projetos que foram considerados que, do ponto de vista dos critérios, tinham menores... Mais uma vez insisto na sua opinião, se há alguma característica comum que possa eu diria que eram projetos, eu posso identificar um critério um bocadinho mais intenso porventura que os outros, são as componentes em torno das questões, por exemplo, da inovação, em que são projetos que foram considerados menos ricos que os outros, porque há uma coisa que temos que ter em atenção. Estamos a falar de projetos que passaram à segunda fase e, portanto, algum mérito eles tinham, não é? E isto é importante também ressalvar. Houve a preocupação por parte do IAPMEI de abranger todo o país nas candidaturas que foram aprovadas ou a questão geográfica não pesou na aprovação destes projetos? Pesa porque um dos critérios, desculpe lá, tem a ver exatamente com a componente da forma como os projetos impactam, quer do ponto de vista regional, quer do ponto de vista nacional e também dos diversos setores. Mas aí não tivemos grandes problemas, porque se olharmos para as diversas agendas e se olharmos até, por exemplo, se formos a um mapa muito interessante que está no site do IAPMEI, da estrutura de missão Recuperar Portugal, nós vemos que a forma como o nosso território está preenchido em termos de entidades que estão envolvidas nas agendas, ela é muito interessante e desenvolve-se, por exemplo, mesmo no interior, por exemplo, muito em torno daquilo que são os centros de saber. Sei lá, por exemplo, aqui os institutos politécnicos têm um fator de agregação muito importante e muito interessante que levam um bocadinho a este desenvolvimento e ao puxar algum deste desenvolvimento também para a componente mais interior do país. E isso, para nós, como calculam, é muito gratificante. Estamos praticamente a chegar ao final, mas ainda temos aqui algumas questões para lhe colocar e eu voltava à situação das candidaturas que não foram aprovadas, porque o Primeiro-Ministro disse que poderão passar para outras oportunidades que existem dentro do PRR.
Já tem nota de que isso possa eventualmente acontecer? Já foram feitas manifestações de vontade por parte dessas candidaturas de efetivamente avançarem para outras áreas do PRR? Ainda não, mas o que nós temos que, se calhar, pensar é um bocadinho ao contrário. Se calhar teremos que ser nós próprios a tomar essa iniciativa. E vão fazê-lo? Vamos ter que o fazer, de olhar para alguns daqueles projetos que eu volto a dizer. Ali, tal como o Sr. Primeiro-Ministro disse, nós ali não temos maus projetos. Eles não são tão bons quanto aqueles que nos pareceram a nós e que foram selecionados. Portanto, consideram que também deveriam ser aproveitados, é isso? Poderão ser aproveitados. Há aqui, desde logo, um aspecto que é muito importante. E o Sr. Primeiro-Ministro sublinhou isto, mas a mim, enquanto quadro desta área há muitos anos, é muito importante. Que há aqui uma coisa que nós ganhamos, que é colocar as empresas e a nossa academia a pensar economia. E isto foi um passo que nós esperamos que não se venha a perder e por isso temos que olhar também para estes projetos e ver o que é que deles se consegue fazer e o que é que conseguimos encontrar dentro daquilo que são os diversos instrumentos que temos disponíveis para, apesar de tudo, eles poderem pensar em desenvolver alguma parte dos seus projetos. E vão olhar para todos e daí decidir aqueles que terão uma abordagem da vossa parte e um contacto no sentido de se candidatarem a outras áreas, é isso? Devemos olhar para todos e ver com cada um deles quais é que são as oportunidades alternativas que eles têm para continuar a desenvolver os seus projetos. Nomeadamente a transformação digital na indústria 4.0, será por aí? Eu diria que podemos olhar para as questões em torno de matérias como a medida C11, a descarbonização, aspectos pontuais do lado da medida C16, empresas 4.0, mas muito pontuais, porque aí temos a tipologia de medidas é completamente diferente e não tem esta abrangência para projetos deste tipo, mas podemos olhar depois para outras oportunidades que possam surgir até no âmbito do Portugal 2030. Em termos gerais, qual foi o interesse dos estrangeiros, dos investidores estrangeiros no nosso PRR, qual é que tem sido, e, por outro lado, se não existe o receio de face à provável recessão económica ou às dificuldades que se antevêm no futuro, de efetivamente haver menos interesse pelas futuras candidaturas no PRR, nomeadamente dos investidores estrangeiros? Sinceramente não estou a ver, porque o PRR é uma oportunidade importante para as nossas empresas, é uma oportunidade importante também para investidores estrangeiros, em especial aqueles que representam não PMEs. Porque, como nós sabemos, o momento que vem a seguir, que é o Portugal 2030, o âmbito dos apoios a empresas de maior dimensão, não PMEs, é muito reduzido. Irá andar ali à volta da investigação e desenvolvimento e, se calhar, não muito mais. E, portanto, eles têm aqui uma oportunidade que não podem perder. E todos os sinais que nós tivemos, por exemplo, em torno das agendas mobilizadoras, têm exatamente esse sinal. São quantificáveis esses sinais por parte do investimento estrangeiro? Eles são quantificáveis, eu não os tenho de memória, mas não há praticamente nenhuma agenda que não incorpore uma componente de investimento estrangeiro que esteja associado, ou investimento estrangeiro que foi chamado por causa do processo da agenda, ou muitos deles até de empresas já instaladas em Portugal e que dinamizaram ou se juntaram a diversos destes projetos. E no processo contrário, ou seja, tem a ideia das empresas portuguesas que estão a investir noutros PRRs lá fora? Não, isso não tenho informação. Não tem ideia. A recessão, então, do seu ponto de vista, uma eventual recessão do seu ponto de vista, não vai ter problema, segundo percebi, porque o interesse continuará a ser grande. Eu acho que o interesse continua a ser grande, mas mais. Eu acho que nós temos movimentos ao nível da Europa em termos de projetos com uma natureza mais global, que é aqueles chamados projetos de interesse comunitário,
que tem dimensões absolutamente brutais em termos financeiros e que fazem o arrastamento de empresas de grande dimensão de diversos países, mas também empresas de pequena e média dimensão, que irão projetar efeitos de dinâmica económica e financeira orientadas para áreas como a eletrónica, os semicondutores, a questão em torno das novas fontes energéticas, como o hidrogênio, etc., e que irão puxar a saúde e que irão puxar também pela nossa Europa e, obviamente, por Portugal também. O nosso tempo está quase a esgotar-se e por isso apelamos agora mais uma vez à sua capacidade de síntese para as perguntas que restam. Para além das agendas mobilizadoras, o IAPMEI tem também responsabilidades sobre outras duas componentes do PRR e por isso pergunto-lhe qual é o ponto da situação na componente da descarbonização da indústria. Relativamente ao programa de descarbonização, ele tem duas componentes. Uma são os chamados roteiros, que são roteiros para a descarbonização, que são medidas orientadas para as associações setoriais e este tipo de entidades que levem, no fundo, à sensibilização das nossas empresas para a importância da transição climática e naquilo que temos que fazer em torno da descarbonização. Este está a fazer bem, está a correr bem, estamos numa fase agora de avaliação das candidaturas que entraram e, portanto, vai avançar rapidamente. A outra medida desse programa é orientada especificamente para as empresas transformadoras e extrativas. Essa vai ser uma medida dura. Vai ser uma medida dura porque é uma medida difícil, em que... Quando diz dura, é de difícil implementação? Difícil a implementação, porque as empresas vão olhar com muita atenção para essa medida e daquilo que, no fundo, é o retorno que podem tirar aí. Nós temos que fazer aí um trabalho muito intensivo para eles perceberem que efeitos é que podem retirar dessa medida, mas neste momento direi que o número de candidaturas está um bocadinho aquém daquilo que eu, por exemplo... E esse sentimento traduz em números? Sim, neste momento temos 13 candidaturas apenas e eu esperava que tivéssemos algumas mais. Algumas, estamos a falar de centenas? Esperava que tivéssemos umas dezenas mais, sim. E na componente Empresas 4.0, como é que estamos? Na componente Empresas 4.0 nós temos as medidas praticamente todas, implementadas, quer aquelas que são orientadas para a capacitação das pessoas em torno da transição digital, e que são, enfim, que o IAPMEI está envolvido, mas que faz em articulação e parceria com outras entidades implementadoras, como, por exemplo, o Instituto de Emprego e Formação Profissional, que tem duas componentes, uma de definição daquilo que possa ser o perfil digital de um conjunto de novas pessoas a entrar no mercado, mas também aquilo que que possa ser a recuperação de pessoas e capacitação de pessoas que estão no mercado de trabalho, mas que têm que ser preparadas para esta transição e que têm um objetivo ao nível de 36 mil trabalhadores e, portanto, todas elas, aquilo que são os bairros digitais que entraram agora numa fase de avaliação das diversas candidaturas que foram apresentadas, as aceleradoras digitais também, enfim, os polos de inovação digital que, enfim, já tinham sido avançados, essa diretamente gerida também pelo IAPMEI, que tiveram já uma componente de aprovação pela Comissão Europeia, onde dos 17 polos que se candidataram foram aprovados 12 e, portanto, agora vão fazer uma candidatura também em simultâneo a essa medida do PRR para que possam desenvolver a sua atividade também nos próximos anos. Temos a medida dos test beds também já em implementação e, portanto, desse ponto de vista, a questão da cibersegurança também,
com a imprensa nacional Casa da Moeda, está a correr de uma forma bastante razoável. A componente do e-commerce, portanto, levar as empresas a pensarem as suas componentes digitais na perspectiva da comercialização, internacionalização no âmbito da ICEP, portanto, está também a ser desenvolvida e, portanto, essa componente está a ser também controlada por nós. E depois vem o PT 2030, foi entregue o acordo de parceria no dia 6 e o Primeiro-Ministro disse que dia 15 de julho será assinado, com outras oportunidades de investimento. Que oportunidades serão estas que as empresas vão ter no PT 2030 e para as quais certamente já estão atentas e à espera? Deixe-me, ainda bem que colocou essa questão, porque eu gostava de aproveitar esta oportunidade para falar num aspecto importante. Daquilo que é o nosso contacto no terreno e que fomos ouvindo das empresas, acabámos enfim, o Governo compete por lançar dois avisos que têm a ver com, enfim, eles não são avisos, são aberturas de registro prévios de investimento, que são muito importantes, quer na área da investigação e desenvolvimento tecnológico, quer na área da inovação produtiva, que são muito importantes para que as nossas empresas não parem investimentos e não percam oportunidades. E aquilo que se fez é um bocadinho no mesmo sentido do que se fez com as agendas no início do processo, que é eles que precisam de avançar com determinados investimentos num projeto, fazem o seu registro e quando amanhã se candidatarem ao Portugal 2030, podem fazer retroagir o conjunto das suas despesas que venham a ser elegíveis ao momento em que fizerem um registro nestes programas. E isso em áreas específicas Em termos genéricos, na área de investigação e desenvolvimento e na área da inovação produtiva. Já a pensar na candidatura ao Portugal 2030? Na candidatura futura ao Portugal 2030. Ao nível do Portugal 2030, portanto, eu, enfim, não tenho muito a dizer, até porque a parceria ainda não foi assinada, mas nós estimamos que possa aqui haver um bocadinho mais a aposta naquilo que falávamos no início da nossa conversa, que é olharmos para um conjunto de projetos que tenham uma natureza mais abrangente, mais mobilizadora, agregando mais empresas entre si, em torno da clusterização, em torno da ligação com a academia do conhecimento para a produção de valor e que possam ter um efeito junto daquilo que é a alteração do nosso perfil produtivo e económico e o impacto naquilo que possam ser resultados do programa, que possam ser mais interessantes do que aquilo que temos visto até agora. Isto não quer dizer que não haja projetos na mesma e condições para que as empresas com outra dimensão e com outro tipo de necessidades não encontram áreas para para se candidatarem e obterem aquilo que são apoios necessários ao seu desenvolvimento, mas parece-me que o apoio neste tipo de soluções pode gerar um diferencial que, enfim, nos tem de alguma forma escapado um bocadinho. Para concluirmos, queria te perguntar o seguinte: a execução do PT 2020 está na sua reta final, há que gerir o PRR, segue-se o Portugal 2030, há capacidade do IAPMEI para gerir isto tudo? Quer dizer, ou estão também a precisar de mais meios e de mais atenção? Muito obrigado. O IAPMEI não é a única entidade que intervém nestes programas. Mas tem assim, uma responsabilidade muito grande e muito própria e, como bem viu, nomeadamente ao nível do PRR, nas questões que têm a ver com as empresas, acabam todas por passar por nós. O IAPMEI acabou de ter duas alterações importantes que decorrem exatamente da assunção destas responsabilidades e dessas necessidades. Tem a ver, por um lado, com o ajustamento da nossa
da nossa lei orgânica e, por outro lado, com a abertura da possibilidade de fazermos a captação de diversos, de mais de 40 novos que vão integrar o IAPMEI exatamente para entrarem em todo este combate de acompanhamento de toda a perspectiva do encerramento do Portugal 2020, que é um desafio enorme, mas do acompanhamento do PRR em todas as suas dimensões e, desde logo, preparar desde já o Portugal 2030. Quando é que vai ter essas pessoas, esses 49 elementos? Os concursos já foram lançados, já estamos numa fase de entrevistas e, portanto, a minha expectativa é, até ao final do mês de julho, poder ter essas pessoas a trabalhar no IAPMEI. Chegamos ao final e, como habitualmente, costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é a Lispolis. A Lispolis é um berço. A Lispolis é um berço e é um elemento fundamental de desenvolvimento de novas oportunidades e novas empresas em novos setores. Tondela. Raízes. PME é líder. As melhores entre as melhores. Dívida pública. Temos que ir trabalhar para podermos sair todos bem de todo este processo. Concertação social. Absolutamente fundamental, porque só todos juntos conseguiremos atingir os nossos objetivos. Salário médio. Precisamos de outros salários médios para podermos atrair os talentos que precisamos para o desenvolvimento. IRC. O IRC é uma necessidade que deve ser analisada em contexto e em contexto de concorrência. António Costa e Silva. Uma agradável surpresa e uma pessoa cheia de vitalidade, de força e de ambição, do alto do seu percurso e apesar da sua idade. Férias. Já não me lembro. Netos. A minha razão de me levantar todos os dias com um sorriso na boca. Futuro. Vai ser bom para todos nós. Ambição. É mesmo isto, é olhar os netos e deitar-me com a cabeça tranquila, porque do ponto de vista do meu percurso tenho conseguido fazer aquilo que gosto mais de fazer. Sporting. Para onde voltaremos a ser campeões. Portugal. É tudo para mim, é tudo para nós, é a nossa pátria. Francisco Sá, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Presidente do Conselho Diretivo do IAPMEI em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.